Bom dia para você. A paz do Senhor Jesus seja em tua vida. A Bíblia, ela nos ensina a andar com Deus, ser amigos de Deus, mais amigos de Deus do que amigos dos deleites, mais amigos de Deus do que amigos do mundo. Pois a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso que Jesus tem uma mensagem, e ela é simples. Ele falou em Mateus capítulo 11 e versículo 28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Todos nós um dia estávamos cansados no pecado, porque o pecado nos tornara escravo para com ele. Mas Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o pecado sobre aqueles a quem recebeu a marca, o sangue de Jesus sobre a sua vida e o selo da redenção, que é o Espírito Santo, o pecado não tem mais domínio sobre a tal pessoa. O pecado não pode escravizar a pessoa. Não que ela vai deixar de pecar, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nenhum homem escapou da lei do pecado, porque só Jesus pôde e é e sempre será o Senhor que nos livrou, nos livrará de tão grande ira e de tão grande condenação. Vinde a Jesus, porque Ele já veio até nós. O homem encontra dificuldade em tudo para que diante de Deus, principalmente em reconciliar sua vida, porque há muitos empecilhos, há muitas dificuldades, há muitas coisas que o prendem ainda. Mas Jesus falou que se ele vinha a Ele, de maneira nenhuma o lançará fora. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia fala: examine a Escritura, porque nela você encontra a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu gostaria de ler com vocês Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo. Jesus, em uma certa noite, depois de ele ter sofrido muitas perseguições, muitos ataques, contrário àquela doutrina que ele pregava, aquela mensagem que ele levava, por todos os lugares que Paulo passou, aonde ele passava, ele não deixava de anunciar o Evangelho, que ele próprio aprendeu do próprio Senhor Jesus, que ele falou que não foi carne nem sangue que me revelou, mas foi Jesus, o Filho de Deus, que revelou-me a graça e confiou o ministério que ele pregava aos gentios. Pedro foi confiado o ministério da circuncisão, Paulo o da incircuncisão. Então por isso que nós fomos alcançados por essa tão graça infinita e bondade de Deus, que Jesus, ele levantou missionários, levantou pregadores do Evangelho, para de alguma forma ir por todo lugar pregar o Evangelho. E ele falou para Paulo em visão: olha, Paulo, não temas, porque eu sou contigo. Deus falou para Isaías: não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu te asseguro na minha destra. Não te espante, não te aterrorize com o que há de vir sobre o mundo. O mundo está perplexo com a situação que vive. O mundo está cambaleando como um bêbado. O mundo está perdido. A solução ainda é Jesus, porque ele falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar. Todo homem que baseia a sua fé numa religião, ele logo cai, porque Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Combateram sobre ela ventos, assopraram ventos, aliás, combateram águas, tempestade veio sobre ela, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Qualquer homem aqui na face da terra que edificar sua casa sobre uma areia, grande será a sua queda, grande será o seu tombo, porque ninguém constrói uma casa em cima de areia. Mas Jesus, ele comparou esses dois homens que edificou as suas casas
ambos, uma em uma rocha e outra na areia. O que edificou a casa sobre a areia, edificou num lugar bem firme, um fundamento que não pode quebrar, um fundamento que não pode ser destruído. Jesus falou assim um dia, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do ventre e jorrarão para a vida eterna. Aleluia. Quem crê em mim, Jesus falou, como fala a Escritura, porque as pessoas estão enganadas a respeito desta palavra. Cada um quer interpretar segundo o seu ego, segundo o seu próprio entendimento. Cada um quer entender a Bíblia conforme o que ele estudou dentro de sala de teologia, dentro de sala de aulas, dentro de faculdade. A Bíblia não é um livro qualquer que o homem compra e sai falando besteira. Eu não posso falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, porque a Bíblia não é minha, a palavra não é minha. Eu tenho que falar aquilo que Deus manda, o que foi inspirado por Deus. E o que foi inspirado por Deus tem vida. Por isso que a letra mata. Tem muitos estudiosos ensinando porcaria aí. Tem muitos estudiosos ensinando filosofia humana, discurso humano. Mas quando Paulo chegou em Coríntios, ele falou: a minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. Paulo, por onde passava, a Bíblia diz que pelas suas mãos Deus fazia obras extraordinárias. Coxo andava, cego via, morto ressuscitava, endemoniados saíam do corpo, porque Paulo não levava consigo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel. Paulo não levou consigo o curso de teologia que ele aprendeu lá na escola de Gamaliel, mas ele levou a mensagem de Jesus. E ele tinha duas mensagens que ele carregava consigo, e ele levava para onde ele ia: Jesus e a ressurreição, que os saduceus não acreditavam. Saduceus hoje nós podemos comparar com os testemunhos de Jeová, com os adventistas do sétimo dia, entre outras seitas por aí afora, que não creem em ressurreição, acreditam em reencarnação. O Espiritismo prega que a pessoa virá na outra vida, no outro corpo. Se morreu velho, vai vir no outro corpo bonito. Mas Jesus prega ressurreição, porque ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia da ressurreição dos justos. Os católicos pregam que haverá purgatório. O homem morreu no pecado, morreu infiltrado a cara na cachaça, a cara na maconha, a cara nas drogas, a cara no adultério, a cara na prostituição. E depois que morre, vai rezar terço. A Bíblia ensina que depois que morre, segue-se para o juízo. É o acerto de contas, e não é com qualquer um que o homem vai prestar conta. Paulo falou: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então todas as obras que você implantou aqui na terra, que você plantou, você vai colher, mal ou bem. A Bíblia diz que todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo, seja bons ou seja maus. Daniel falou que muitos ressuscitarão do pó da terra. Você pensa que morreu, acabou? Pensa que morreu, vai para um lugar melhor? A Bíblia diz que terão que ressuscitar o corpo e a alma. Aqueles que o mar tragaram, o mar vai ter que dar conta, o inferno vai ter que dar conta para ressuscitar e apresentar a Deus naquele dia do grande julgamento. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, aonde todo ser humano tem o direito de ir morar no céu, quando primeiramente se arrepender de todos os seus pecados, largar o vício, largar o abandono da prática do pecado e viver uma vida santa, íntegra e sincera com Deus, porque Deus é zeloso, Deus é riquíssimo em misericórdia, mas Ele também é um Deus que mata, Ele é um Deus que faz viver. Ninguém pode impedir aquilo que Deus decreta segundo o seu propósito de determinação da sua palavra. Buscai ao Senhor e lede este livro, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens santos falavam e pregavam esta mensagem. Quando Pedro encontrou na casa de Cornélio, a Bíblia diz que quando Pedro estava colocando em exposição o que no princípio eles viram e ouviram, e as suas mãos tocaram da palavra da vida, Cornélio e toda a sua família foram batizados com o Espírito Santo de Deus.
Quer ser cheio de Deus? Quer receber o Espírito Santo de Deus? Então preste atenção na mensagem do Evangelho, porque eu sou contigo, Paulo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tem muito povo nessa cidade. O Brasil é um povo que perece, o povo que é enganado, desde da política até a religião. O Brasil é uma sociedade, é uma nação que há muitos mercenários, há muitos manipuladores, há muitos homens que querem se sobressair sobre as outras pessoas. Mas Jesus sempre tem visto as suas obras, e ele falou que tudo que o homem disser, ele há de dar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas próprias palavras serás condenado. Em 2018, eu vim aqui na pracinha, nessa mesma avenida aqui de fim de semana, pregar o Evangelho, e os bêbados me expulsaram daí, os católicos me expulsaram, e até um macumbeiro me expulsou daí. Mas Jesus outra vez me trouxe aqui, no ano de 2020, para pregar a mesma mensagem que eu pregava no início, quando ele me levou para as ruas. E desde então, já se passaram 2 anos e pouco, que eu estou pregando esse Evangelho, e muitos tentaram calar minha boca, muitos tentaram me fazer mal, para que eu não pudesse mais pregar o Evangelho. Mas como Jesus falou para Paulo, Paulo, não temas, eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti, aleluia, para te fazer mal. É o mesmo que Jesus falou para mim aqui agora. Jesus, ele não brincou de mandar os seus missionários pregar o Evangelho. Ele mandou sabendo que há muitas almas que necessitam e são famintas de comer o pão que desceu do céu, beber da água que veio do céu, a água cristalina, a água que é o Espírito Santo de Deus, que fará no homem uma fonte de águas vivas e jorrará para a vida eterna. Aleluia. Quer aceitar Jesus? Quer receber na sua vida Jesus como único e suficiente Salvador? Então, primeiramente, prostre aos seus pés. Eu não vim te oferecer uma religião. Eu não vim oferecer para vocês comércio, barganha. Dá a Deus que Deus te dá em dobro. Eu não vim pregar dinheiro. Nós não viemos aqui trazer uma mensagem ilustrativa. Nós viemos trazer uma mensagem do céu. Esta mensagem ela é viva e eficaz e poderosa para converter o homem das trevas para pôr na luz, para tirar o homem das mãos do diabo e colocar nas mãos de Deus. Esse é o Evangelho que nós pregamos e cremos. Porque Jesus não tirou da idolatria do futebol. Glória a Deus. Jesus me tirou da bebedeira. Aleluia. Jesus me arrancou da escuridão das trevas. E Ele também pode te arrancar, se você fazer como eu fiz, abrir o coração. Porque Ele está à porta e bate. E aquele que ouve a sua voz e abre a sua casa, ele entra com Ele, ceará com Ele, e Jesus ceará com Ele também. Aleluia. O Evangelho não é proposta de mordomia. O Evangelho não é proposta de riqueza. O Evangelho não é proposta de materialismo. O que as igrejas estão pregando aí são reino terrestre. Mas Jesus falou para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Em João 17, Jesus falou assim: Pai, quando eu estava no mundo, eu os guardava em teu nome. A igreja está aqui não é para ficar passeando. A igreja está aqui para pregar uma mensagem de conserto, uma mensagem de arrependimento. Por isso que se o homem não se arrepende, Deus também afiará a sua espada e cortar ele. Se arrependa dos seus pecados, porque muito em breve Jesus voltará. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente o homem pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não é conivente, Deus não é coabitante com o pecado, porque Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e até está cheio da sua glória. Por isso que Deus não está na beira do bar, Deus não está no campo de futebol, Deus não está na política, porque Deus não é corrupto, Deus não é mundano, Deus não é imundo, Deus não é corruptível, Deus é santo, e santo é Deus, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ter Jesus na sua vida? Confessa os seus pecados para Ele. Não é para o Papa, não é para o padre, não é para o pastor, é para Jesus. Entra em teu quarto, tranque a porta e ora ao teu Deus, que em oculto te vê. Põe a sua boca no pó e peça a misericórdia, porque as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos.
Por isso que Deus não muda. Deus proporcionou ao homem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Quer ter vida com Deus? Não. O que as pessoas querem é viver uma vida de prazer. Para ter uma vida com Deus, primeiro terá que renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negar é uma dificuldade de muitos. Dizer não para si é uma dificuldade que muitos se encontram. Dizer não para a carne é mais difícil ainda, porque a carne, falou Paulo, cobiça contra o espírito. A carne quer beber cachaça, o espírito quer dobrar o joelho e orar a Deus. A carne quer ir para a boate, mas o espírito quer adorar a Deus. A carne quer desejar as coisas do mundo, mas o espírito quer louvar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus. Mas miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas um dia o choro de muitos se converterá em alegria, a alegria de muitos se converterá em tristeza. E quando esse dia chegar para tais pessoas, ai daqueles que zombaram do Evangelho, ai daqueles que não levou em consideração o que Jesus falou, ai daqueles que não prestou atenção naquilo que Jesus estava falando. Porque quem fala na boca do homem não é o homem por si próprio, é o Espírito de Deus que veio sobre o homem. Moisés, quando foi para ter com o faraó, ele falou: mas eu não posso, porque lá eles não gostam de mim. Ele já quis me matar, mas Deus falou assim: vai, porque eu te enviarei lá, porque aquele que te perseguia já está morto. Deus matou o faraó, aliás, matou o filho de faraó, para que Moisés fosse voltar lá no Egito, porque perseguiu Moisés, porque ouviu que Moisés havia matado um egípcio, um deles, e Moisés fugiu para o deserto. No deserto é onde o homem encontra com Deus. Pode ter certeza que no deserto Deus está lá. Se Deus te levar para lá, Deus estará contigo. Mas se você quiser ir com as suas próprias mãos, você irá padecer, sofrer muitas tribulações, muitas angústias. Por isso que o homem está sofrendo aqui na terra, porque não obedece a Deus, não obedece a sua palavra. Pelo contrário, ele escarnece, zomba, não leva em consideração. Então, quando Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo, muitos se levantavam contra ele, e os que se levantou contra Paulo eram os próprios da seita dos fariseus, que não aceitaram o que Paulo pregava, porque eles acreditavam na lei de Moisés, acreditavam que na lei de Moisés o homem seria salvo, alcançaria a salvação. É como os adventistas do sétimo dia, pensa que as suas obras de justiça vai chegar diante de Deus, e eles serão salvos pelas obras que eles fazem. Mas ninguém conseguirá, porque ninguém conseguirá de fato. Só Jesus conseguiu, porque ele viveu na lei. Ele não veio abolir a lei, ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir. Por isso que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. O cumprimento das Escrituras é Cristo. Cristo venceu a morte com a vida. Cristo Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arrependa-se enquanto é tempo. Busque pelo perdão de Deus, a reconciliação com Deus. Jesus não veio aqui na terra ser um pacifista. Jesus não veio aqui na terra implantar uma religião. Jesus não veio aqui na terra dividir o seu povo. Ele veio reconciliar o mundo com Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Então, quando eu vim aqui nessa praça, eles me expulsaram, não aceitou a mensagem, porque sempre ouvi uma mensagem, um discurso humano. Muitos vêm aí pregar, mas não prega a verdade que é para pregar, porque o bêbado precisa saber que lá no céu ele não entra permanecer na bebedeira. O bêbado precisa saber que ele tem que reconciliar sua vida enquanto é tempo. Jesus falou que dos tais é o reino dos céus, os pobres deste mundo.
Bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus e faz dele o seu escudo, a sua confiança. A peste tem afetado a muitos. Só na Itália morreu aproximados quase 1000 pessoas por esse coronavírus. As pessoas temem um vírus. Morreu 1000 num dia. As pessoas temem o que acontece no mundo inteiro. Temem ladrão, temem bandidos, temem traficantes, mas não temem a palavra de Deus. Temem tudo que eles vê, mas o que Deus fala, o homem não teme. Porque este mundo está cambaleando como um bêbado. Este mundo perdeu o rumo, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mundo jaz do diabo, o mundo jaz do maligno. O Deus desse século é o diabo, e ele cegou o entendimento de muitos, para que não possa ver a luz do evangelho. Por isso que as pessoas preferem ir para um campo de futebol, adorar os seus ídolos, porque ir para uma igreja, louvar o nome de Jesus. Preferem ir para o estádio de futebol e ir lá idolatrar os seus ídolos. Carrega pendurado no corpo a blusa do time de futebol, o nome nas costas do seu ídolo, mas não tem coragem de andar com a Bíblia na mão, porque tem vergonha de Jesus, negam Jesus, e ainda fala que tem Deus no coração. Só se for o diabo, o Deus desse mundo, porque Deus não pode habitar em meio ao pecado. Ele é santo. Deus levanta o homem do pó, das cinzas. Deus levanta o homem do monturo. Deus levanta o homem do lamaçal do pecado. Já vi moradores de rua levantados por Deus, saindo para pregar o evangelho, e foi de graça, receberam, não foi pago. Porque as igrejas querem que você paga para você receber perdão de pecados, para você receber reconciliação com Deus, vida com Deus. Mas aqui nós pregamos de graça, porque recebemos de graça o que Ele nos mandou e nos entregou. E Ele deu poder para expulsar os demônios. Por isso que onde Jesus está, os demônios saem, não pode permanecer. Aonde Jesus está, os demônios saem. Jesus é o poder, é a luz que veio para iluminar o homem. Mas o homem, ele prefere amar as trevas, porque as trevas é muito fácil. O caminho que as trevas proporciona é muito bom. É bom trair a esposa, é bom ir para o estádio, é bom ir para o cinema. Mas quando é para dobrar os joelhos, buscar a Deus, aí é difícil. É difícil andar com Deus segundo a carne, mas segundo o Espírito é possível sim, porque Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Arrependei-vos, pois é chegar a vós o reino dos céus. Buscai pelo Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque a Bíblia diz que Ele voltará muito em breve. Prepara-se, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Ele virá como ladrão de noite, não avisa o dia nem a hora que o ladrão vai roubar a sua casa. Porque se você soubera que hora o ladrão viria, você ficava lá vigiando. Por isso que Jesus falou, viria como ladrão de noite e pegará muitos de surpresa, muitos trabalhando, preocupados só em ganhar dinheiro. Jesus vai voltar para ele numa hora que ele menos espera, só pensando em trabalhar, em enricar. Os que querem ser ricos caem em tentação e laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens à perdição e ruína eterna. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e praticas a justiça, a paz, o amor, a piedade. Milite na boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Busque ao Senhor. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, porque senão Ele virá para ti numa hora que você menos está pensando. Bem-aventurado é o servo que quando Jesus voltar o achar vigiando. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Olha, Paulo pregou para os reis, Paulo pregou para os pobres, Paulo também pregou para os religiosos. Paulo alcançou muitas vidas. A vida de Paulo era consagrada a Deus. A vida de Paulo foi separada para Cristo. Por isso que ele falou que o viver que hoje vivo na carne, não vivo mais para mim, mas para o Filho de Deus que me salvou, que resgatou ele da ignorância da religião, resgatou Paulo da ignorância do pecado, porque eles pensavam que fazendo o que eles faziam, eles estavam agradando a Deus, mas estavam na ignorância grande para com Deus, porque não compreenderam o plano de Deus, não compreendia o que Deus fazia, porque até então estava encoberto aos olhos humanos. Aleluia. E Deus revelou para os pequeninos. Por isso que Deus levantou Pedro. Pedro não tinha estudo. Levantou André, o seu irmão, também não tinha estudo. João não tinha estudo. Tiago não tinha estudo. Nunca cursou uma faculdade. Nunca passou pelo colegial. Mas eram cheios do Espírito de Deus, glória a Deus, cheios de poder. Aleluia. E onde eles passavam, morto ressuscitava, enfermos eram curados, leprosos eram alcançados pelo poder de Deus. Não tinha letra, mas tinha. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia.